Olá, eu sou o Zac Cabral e esse é o canal do Zac, um canal de atualidades e de amenidades. E hoje vou falar com vocês sobre o livro O Deserto dos Tártaros. Piadinha da quinta série, né? Como não pensar em tártaro sem pensar em dente. Como não pensar em deserto sem pensar em secura. Como não pensar em secura sem pensar em uma boca seca cheia de tártaro. Livro do autor italiano Dino Buzzati. Já sabe que eu não consigo falar o nome dele sem fazer o sinalzinho da máfia italiana. Buzzati. A máfia não, dos italianos, né? Nossa, isso soa muito xenófobo agora. Também não consigo pensar no nome dele sem pensar no Brad Pitt naquele filme lá do Tarantino, Bastardos Inglórios, tentando falar italiano. Gorlami. Pois bem, Dino Buzzati é um autor italiano, trabalhou no jornal Diário della Sera e ele tinha uma profissão bastante interessante. Ele era titulista. O trabalho dele era botar título nas coisas. O livro conta a história de um personagem chamado Giovanni Drogo. Drogo, sim, igualzinho o Khal Drogo. E eu sempre penso nele quando eu penso no personagem. Ana de Drogo. Como todo oficial acabado de se formar, ele vai então ser destacado para um forte. O Forte Bastiani, que fica em frente a um deserto. Daí o nome do livro, Deserto dos Tártaros. E cenas de deserto, Drogo, não tem como não pensar novamente, hein? Ana de Drogo. O tal forte, então, era bastante conhecido, todo mundo sabia que ele existia, todo mundo sabia que ele tinha lá uma história, mas quando ele chega no lugar para poder encontrar o tal forte, parece que ninguém da região conhece. Ou seja, é um forte que tem uma história, mas que agora não é mais tão importante assim. É uma coisa que é basicamente uma relíquia do passado. E como todo oficial, queria fama, queria sucesso, queria prestígio e achou que aquele lugar seria o lugar ideal. Inclusive mulheres também, né? Chegando lá, bom, desertão, calor pra caramba, 50 graus na sombra, sol batendo nas paredes, tudo meio amarelado porque é um cenário de deserto. E ele já percebeu que, bom, não vai rolar. Uma cena bem importante do começo do livro é que quando ele chega no forte, ele encontra ao longe um oficial andando de cavalo. E aí ele, muito bizonho, como todo jovem oficial é bizonho, olha pro oficial e fala: Olá, tudo bem? quem é você? E ele fala: oi, o que o senhor precisa? E ele diz: não, eu só queria dar oi mesmo. Coisa de bizonho, né? Essa cena é muito importante, porque ela vai ter uma razão especial de existir para o final do livro. Quando então ele entra no forte e vê aquele marasmo, aquela galera toda andando assim, meio cabisbaixa, meio tipo nada acontece, lockdown total, ele pensa: tenho que sair daqui. É o sonho do Capitão Nascimento. Pedir pra sair. Pede pra sair! Pede pra sair! Então ele vai encontrar os oficiais para fazer o pedido de picar mula. Chegando lá para os oficiais, ele fala: olha, não era bem isso que eu estava pensando, acho que aqui não é o meu lugar, não tô muito articulado com as coisas que estão acontecendo aqui. E no coração dele, né, lá na cabeça dele, tá: cadê as luzes? Cadê a glória? Cadê o prestígio? Cadê as armas? Cadê a guerra? Os oficiais então falam para ele: bom, longe de nós querer que alguém fique aqui contra a vontade. Você pode ir a hora que você quiser. Se você quiser pegar suas coisinhas, bate o sino lá da vergonha e pode vazar. Só que tem um problema, isso vai pegar mal para sua ficha. Se você depois quiser subir de carreira, né, fica aquela sujeirinha ali na ficha. E aí dão uma solução intermediária. Fala: você pode ficar aqui por uns 4 meses, né? Daqui a pouco vai vir um oficial médico para poder fazer umas avaliações pro pessoal. Aí você fala pra ele que você tem uma bicheira qualquer, você fala que tem, sei lá, né? Tem unha do pé encravada, né? Tem seborreia, tem caspa no cabelo. E aí então ele te dá um documento que você vai ser dispensado por motivos de saúde e isso vai ficar de boa. Você não vai ter nada na sua ficha e você vai poder seguir a sua carreira militar. E aí ele pensa: bom, esta é uma boa ideia, né? Todo ambicioso, como todo jovem oficial, ele resolve então ficar mais uns 4 meses. E aí começa a nossa impressão sobre o que é o livro. O livro é um livro sobre a noção de tempo. E nos próximos 4 meses, então, ele vai ter que aprender como se dá a rotina do Forte Bastiani. Vão arrumar um quarto para ele. Do quarto, ele já se sente um pouco incomodado, porque parece que tem uma gota de água que fica caindo o tempo todo. A gota de água que está de algum tipo de encanamento. E é interessante porque ela meio que parece marcar também uma noção de tempo, mas um tempo incômodo. Aquele negócio que quando você está dormindo, tem a pia da cozinha da plim, plim, plim. Que droga de efeito especial é isso, né? E então ele vai aprendendo a rotina dos guardas, as rondas militares, né? Que hora que alguém tem que sair, que hora que o pessoal tem que entrar. Inclusive uma coisa que é muito importante para essa história, que são as senhas e contrassenhas.
Ninguém entra se não souber a senha e a contrassenha. E o povo desse forte era meio fissurado, assim, meio encanado com esse negócio de que alguém poderia invadir a qualquer momento. Então, trocava-se a senha e a contrassenha a todo momento. De maneira que se você fosse sair do quartel, sair ali do forte, em um momento de troca de guarda, você não conseguiria voltar. A pena para quem não soubesse a senha e tentasse entrar no forte era o quê? Tiro, porrada e bomba. E aí acontece um fato muito interessante que lembra muito a obra e o pensamento, né, do Kafka. Né? Por isso que falam que, de alguma forma, esse livro tem alguma influência kafkiana. Porque um dos soldados está lá no seu parapeito, observando, fazendo a sua ronda, e ele vê de longe um cavalo. Cavalo preto, cavalo bonito, cavalo garboso, né? Coisa de Dothraki. Então ele olha lá o cavalo e fala, oh, aquele cavalo lá parece ser o meu cavalo, né? Ou então pensando, né? Putz, se eu ficasse aquele cavalo seria uma coisa boa. E aí ele resolve que quer pegar o cavalo de qualquer jeito, mas estava quase perto da troca de turno. Então ele pede pro oficial, ô oficial, eu posso lá pegar aquele cavalo? O oficial fala, não, você não pode mexer com isso não, deixa isso pra lá, não pensa nisso, vai pensar na sua ronda e daqui a pouco acaba. Mas a fissura, mais a ambição, o cavalo tá lá, eu tô aqui, o cavalo tá lá, eu tô aqui. Bom, então ele acha que consegue ir. Ele desce e vai até o cavalo, que tá fora dos muros do forte, pega o cavalo, fica feliz da vida, né? Não era o dele, mas era um cavalo muito bonito. E aí então ele vai voltando com o cavalo e nesse meio tempo trocou o turno. Trocou o turno, trocou a senha. E um dos amigos dele, amigo, ficou no lugar do guarda. O sujeito voltando com o cavalo, todo felizão. E aí chega na frente da porta para entrar e o amigo dele fala, alto lá, senha. E ele fala, oh, não, peraí, sou eu, a senha é tal. Não, a senha não é mais essa, qual é a senha? Ei, você não me conhece? Sou seu amigo. Cadê a senha? E sem senha, sem entrada. E ele vai, então, tentando gesticular e tentando falar que quer entrar e tentando explicar a história do cavalo. História essa que todo mundo sabia que tinha acontecido, que o cavalo estava lá e quis lá pegar o cavalo. O que acontece é que esse amigo, cumprindo uma ordem da burocracia, dá um tiro e mata o próprio amigo. Ou seja, burocracia burra, de alguma forma, vence a racionalidade realista. E isso lembra muito o processo onde a burocracia, ela esmaga, ela mata as pessoas, né? Então, é uma menção, parece, que faz aí a obra de Franz Kafka. Passa lá os 3 meses e chega o médico para fazer o exame da galera e ver quem está apto para continuar serviço e quem não está. É a chance do Giovanni Drogo pedir para sair. Mas passados 4 meses, parece meio que ele internalizou aquele cotidiano da vida do quartel. E ele então começa a sentir um pouco de dó de ir embora. E pensando bem, acho que vou ficar. E aqui então ele se compromete. Ele fala, doutor, tá tudo certo, tô de boa. E de certa forma, essa escolha dele, ela marca um pouco do que seria a temática do livro, né? Que é ligada à noção do tempo. Que é a temática do você deve fazer as escolhas no tempo certo, na hora certa, quando a oportunidade certa acontecer. Porque a oportunidade pode passar e você depois pode não ter uma opção de voltar atrás, né? Ou seja, essa era a oportunidade dele sair dali. E agora, essa oportunidade provavelmente não vai acontecer mais. O Giovanni, então, passa a ser um oficial no cotidiano da vida do forte. Este forte, ele não está localizado em nenhum lugar que a gente saiba. O autor, o Dino Butatze, Gorlami, ele fez questão de não mencionar geograficamente onde está esse forte. Nós sabemos que ele está em frente de um deserto e nós sabemos que esse deserto é chamado de deserto dos Tártaros. Quem foram os tártaros? Os tártaros foram uma etnia que faziam parte do Império Turco-Otomano. E no livro fala-se que eles invadiram aquela região em algum momento e então foram rechaçados pelas tropas de um determinado tipo de imperador, de um rei, de um monarca, e agora eles estão esperando que esses tártaros retornem de algum momento. Então a ideia do forte é que todo mundo fique ali atento para o retorno desses tártaros. Só que eles nunca retornam. Eles nunca vêm. E aí você fica com aquela questão, né? Você treina, atira, faz a ronda, tem os horários, tem a burocracia, tem tudo muito fixo, mas nada acontece. E quando nada acontece, e você está sempre tão preparado assim, o que acontece? Fissura. Em todo caso, nada acontece. Nunca nada muda. E então vêm outros oficiais, vêm outras pessoas estão se aposentando, pessoas estão chegando, né? O forte, ele ainda mantém a sua rotina e a sua vida ali naquele marasmo, até que chega também um oficial que nós conhecemos por Agostinho, que é um
playboyzinho, ou seja, né, é um cara que não está acostumado, não está adaptado a ser um soldado. Provavelmente filho de uma família rica que virou oficial, porque essa era uma opção para poder ter prestígio e fama. Um belo dia eles vão fazer um exercício de demarcação de terras. Vão sair do forte, um destacamento, e vão até um determinado local do deserto, e ali eles vão fazer então uma demarcação. Só que parece que tem um outro grupo de um outro exército, de um outro batalhão, que está fazendo também demarcações. E aí os dois grupos estão de alguma maneira competindo um com o outro. Esse Agostinho, ele sai junto com o batalhão, meio que assim, como se fosse um tenente. Ele vai andando com esse batalhão pelo deserto até chegar no lugar onde eles têm que fazer a demarcação. Só que ele vai com uma bota que, mano, não é o tipo de bota que você usa para poder andar no meio do deserto. É uma bota chique, lustrosa, mas não é uma bota funcional. O oficial do comando já vê e fala assim, cara, essa bota aí não vai dar certo, você vai se ferrar com ela. Mas ele fala, pô, agora não tem como voltar atrás, né, eu vou com isso mesmo. E aí todo mundo começa a meio que zoar o cara, inclusive o oficial, que força ele a andar mais do que todo mundo e se ferrar. O pé dele ficou que nem o pé do Capitão Fábio do Tropa de Elite, só carne viva. É preciso ter caráter. Coisa que Chegando lá no local de demarcação, eles percebem que por causa do Agostinho, porque eles foram muito lentos, eles acabaram não conseguindo chegar a tempo, a outra equipe chegou primeiro e eles então perderam a competição. Todo mundo ficou meio de bode, né? Ficou muito puto da vida. Então o Agostinho, ele mantendo a pose e falou, não, a gente chegou aqui porque a gente demorou ali, porque a gente não tá se importando com isso, vocês aí ganharam, mas tudo bem, tanto faz pra gente. A gente vai ficar aqui de boa, enquanto que o pessoal deles lá tava puto da vida, né? E aí então eles sentam num lugar, à vista de todo mundo, né? Montam as barracas, vão lá fazer os alojamentos e tal. Sabe que deserto à noite é frio pra caramba. Então o Agostinho senta ali e coloca uma mesa de baralho e começa a jogar baralho para se mostrar pro outro grupo que eles não estavam se importando. E aí então ele fica ali jogando baralho com ele mesmo, né? Meio que escondido ali, meio que mostrando, não ligo pra isso, né? Vocês ficam aí tirando sarro da gente porque a gente chegou atrasado, mas vocês são tudo um bando de criança, um bando de gente que não tem noção. E então o Agostinho acaba morrendo de frio. É a segunda morte que acontece no forte. Ele morre todo, né, com o uniforme militar, com as suas botas bonitas e com o pé todo zoado. E isso é, de certa forma, uma consternação. Mas é alguma coisa que acontece, afinal de contas, né? E aí a gente vai perceber que, durante a obra, ele é o único oficial que realmente morre de uma maneira como um soldado. Mas o Drogo, ele ainda pensa em sonhos de casar, sonhos de ter uma família, sonhos de ter algum prestígio. Então, um determinado dia, ele recebe uma dispensa. Vou para casa. E aí pega lá, então, a charretinha dele e vai lá para casa. E chega na casa da mãe. Parece que ele já não reconhece muitas pessoas da sua convivência cotidiana. Os amigos já estão fazendo outra coisa. Já viraram médico, já viraram engenheiro. Já foram fazer outras coisas. A vida seguiu. E ele tá com outro ritmo de vida também. Então ele vai se encontrar com uma mulher que ele tinha assim um certo interesse, parece juvenil. E aí começa a conversar, eles eram bem chegados, né? Parece que eles tinham até tido um romancinho em algum momento, mas aí a coisa fica bem bosta, né? Tinha aquela coisa assim, putz, não sei o que falar, né? Outro fica em silêncio, aí as falas são entrecortadas. Sabe aquele negócio que quando você vai encontrar com a pessoa que você não encontra há muito tempo, mas você não tem assunto com essa pessoa, né? Porque você não é mais a mesma pessoa, aquela pessoa também não é mais a mesma. Existe ali tipo aquele climão esquisito e isso faz com que o Drogo pense novamente. Meu lugar não é mais aqui. Meu lugar é lá no forte. Numa dessas, o colega do Giovanni Drogo, um outro oficial, começa a observar com uma luneta. Lá no fim do deserto, parece que tem uma mancha de alguma coisa acontecendo. E isso começa a virar um rastilho de pólvora. Todo mundo começa a pensar, será que vai ter alguma coisa? E começam as teorias, e começa o burburinho. E na hora do jantar, todo mundo começa a conversar sobre isso. O que está acontecendo? Será que estão montando uma arma? Será que estão montando uma vila? Será que eles estão se preparando para a batalha? Estão construindo uma estrada? O que será que está acontecendo? E isso vai motivando as pessoas do forte a ficar cada vez mais olhando, observando e mais animadas para que algo aconteça em algum momento. E parece que isso meio que perturba a ordem, perturba tanto que em determinado momento os oficiais do forte baixam uma resolução. É proibido utilizar lunetas pessoais. A dele era uma luneta pessoal, boa, que dava para ver muito longe, e as lunetas que eram aquelas que tinham no forte mesmo, elas mal davam para ver alguns quilômetros de distância. E aí então aquele negócio todo foi se amainando. O Drogo ficava na estica, falou, nossa, vamos continuar tentando observar, vamos continuar tentando ver. Você tem que perceber que na verdade a ordem dos oficiais era, cara, larga a mão disso e vamos cuidar da rotina. E um belo dia o Drogo então chama esse oficial amigo dele e fala, e aí, vamos lá pesquisar, vamos lá dar uma olhada. E o amigo dele fala,
Para com isso. Ninguém quer saber mais disso. Isso é uma coisa do passado. É uma teoria da conspiração. Vamos cuidar da vida. Em um determinado momento, o Drogo ele tá meio cansado daquilo tudo, meio injuriado, então ele consegue uma audiência com um general. E ele vai lá tentar pedir pro general para que ele seja dispensado do Forte Bashan. Porém, o general fala, olha, infelizmente nós estamos já fazendo um procedimento de dispensa de pessoas daquele forte. Nós não podemos deixá-lo totalmente desguarnecidos, mas muita gente já veio e já pediu para poder ser dispensado. E, infelizmente, você vai ter que entrar na fila. Na hora, o Giovanni Drogo pensou, safados, eles passaram na minha frente. Todo mundo sabia que tinha esse processo de desarticular, de dispensar as pessoas do forte. E ninguém falou nada pra ele. Ele ficou valendo, né? E aí ele entrou na fila, mas ficou lá em 109º, primeiro e não sei o quê. Bom, enfim, ele vai voltar pro forte. E aí então, vamos passar 10, 20, 30 anos da sua vida e naquele mesmo marasmo, naquela mesma situação, e com o tempo ele vai ficar meio adoentado. Um belo dia, acontece o inesperado, ou melhor, o esperado, né? Trombetas e os tártaros realmente estão vindo. Aquela coisa que eles tinham visto na luneta do oficial anterior, né, que agora ele é o comandante, era na verdade aparentemente era uma estrada que estava sendo construída para poder facilitar o avanço das tropas dos tártaros. O Giovanni estava lá no quarto dele. Estava doente, mal conseguia ficar em pé, tinha umas tonturas, tinha umas crises nervosas. E ele, quando fica sabendo disso, né? Porque a galera tá correndo daqui pra lá, de lá pra cá, de lá pra cá. Ele fala, o que aconteceu? Os tártaros estão chegando. Pô, agora é minha hora, vou brilhar. Ele levanta e meio que dá uma tontura, ele cai. O ordenança dele já chega, fala, o que foi, oficial? O que foi, senhor? Eu quero ir lá em cima, eu quero batalhar. Não, o senhor não pode, o senhor tá doente. E então, não, peraí, me chama o oficial, me chama o comandante que eu quero falar com ele. Chamaram o comandante foi lá e falou, cara, você não pode lutar. Você está todo ferrado. Eu não vou colocar você para liderar ninguém, nem vou colocar você para a gente se ocupar com um cara doente. Melhor você pegar suas coisas e voltar para casa para poder descansar. Quem sabe em outro momento você pode voltar. Cara, o cara estava velho, mano. Ele tinha dedicado a vida toda àquele forte. E aí ele fica muito, muito, muito bravo. Mas não teve jeito, não teve o que fazer, não teve o que bater o pé. Inclusive eles queriam meio que dispensar o Giovanni porque queriam usar o quarto dele para poder colocar mais oficiais, porque agora com a nova situação, o alto comando estava mandando um monte de soldado e um monte de oficiais para poder guarnecer ali que vai ter a grande batalha. E o Drogo então, ele é colocado numa carroça e ele se vê indo embora, perdendo a chance de brilhar. A chance de ter o seu momento. Lutar por tudo aquilo que ele ficou ali esperando a vida toda. E então ele vai ficar em uma estalagem. E ali nós vamos ter o final do livro. O final eu não vou contar. Mas ele é um dos finais mais bonitos que eu já vi em uma obra. E ali você tem o fechamento da noção do que é o tempo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Aquela cena que eu contei no começo do jovem Drogo falando: "Ei, oficial, tudo bem com você?" Acontece novamente, só que agora é o inverso. O oficial é o Drogo, o velho oficial. E o jovem oficial tá chegando e faz a mesma pergunta. O que dá a ideia de eterno retorno. Ou seja, o que acontece no começo, aconteceu no final, de uma maneira que o ciclo meio que está, de alguma forma, se fechando. Ou seja, é uma obra sobre um tempo que nunca muda. Em que ou você aproveita as oportunidades da vida quando elas acontecem, e que você deve esperar as oportunidades pequenas da vida e aproveitá-las ao máximo, ao invés de ficar esperando sempre a grande mudança, a grande situação, a grande transformação, que pode ser que aconteça de fato, mas pode ser que você já não esteja tão preparado, tão apto para poder aproveitá-la. Então, a obra do Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros, seria uma obra sobre o tempo, uma obra de arte, com frases belíssimas, descrições belíssimas. É um livro que eu super recomendo. Para mim, é nível supimpa na minha tabela Zacolínea. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e de ir lá no meu Instagram, que eu tô postando lá alguns livros que eu tô lendo e que também eu pretendo fazer alguns resumos também aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima.